Uma das testemunhas de Jeová sai em defesa de Jeová, conforme nos diz Isaías 43:12, onde lemos: Eu anunciei, salvei e divulguei isso, quando não havia nenhum Deus estrangeiro entre vocês. Portanto, vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová, e eu sou Deus. Antes, deixe-me contar um pouco sobre mim. Fui batizado em 1972, aos 18 anos. Hoje tenho 64 e continuo fiel a Jeová. Jeová Deus não tem culpa alguma, pois até em sua organização celestial houve pecadores, os anjos, inclusive no caso específico do querubim ungido que cobre ou que protege, conforme nos diz Ezequiel 28:16, onde lemos: Por causa do seu grande volume de negócios, você ficou cheio de violência e começou a pecar. Por isto, eu o expulsarei do monte de Deus. Como alguém profano, eu eliminarei, ó querubim protetor, do meio das pedras de fogo. E Satanás ainda arrastou 1/3 dos anjos com ele, conforme nos diz Apocalipse 12 e o versículo 4, no seu proceder rebelde, onde vamos ler: A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para baixo, para a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, para que quando ela desse à luz, pudesse lhe devorar o filho. Então surge a pergunta: será que isto significa que a organização de Jeová não é perfeita? Longe disso, irmãos, no mundo inteiro não são zelosos e procuram fazer o que é direito como testemunha de Jeová? Lembremos-nos que Satanás até quis ter um reino bizarro em oposição a Jeová, conforme nos diz Isaías 14:14, onde leremos: Subirei acima das nuvens, eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Viram? Satanás sempre quis ter um reino oposto ao reino de Jeová. E ele está furioso, conforme 1 Pedro 5:8, onde nos diz que ele está rugindo ferozmente como um leão, procurando a quem devorar. O ouro brilhante, o ouro puro, ficou embaçado. As pedras do santuário estão espalhadas em todas as esquinas. Sim, o ouro, como era a nação de Israel, brilhante, toda gloriosa, acabou perdendo o seu brilho, pois começaram a pecar contra Jeová naquele ano de 607, antes da Era Comum. Então ele me levou à entrada do pátio, e quando eu olhei, vi um buraco na parede. Ele me disse: Filho do homem, por favor, aumente este buraco na parede. Eu aumentei o buraco e vi uma entrada. Ele me disse: Entre e veja as coisas más e detestáveis que estão fazendo ali. De modo que entrei, olhei e vi ali todo tipo de imagens, animais rasteiros e de animais repugnantes, e todos os ídolos repugnantes da casa de Israel. Eles estavam esculpidos na parede em toda a volta. Diante deles estavam 70 dos anciãos da casa de Israel, entre os quais estavam Jazanias, filho de Safã. Cada um tinha o seu incensário na mão, e subia a nuvem perfumada do incenso. E ele me disse ainda: Filho do homem, você vê o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo na escuridão? Cada um dos aposentos internos, onde estão expostos seus ídolos? Pois eles estão dizendo: Jeová não me vê, Jeová abandonou o país. E ele acrescentou: você verá coisas detestáveis ainda mais terríveis que eles estão fazendo.
Então isso nos mostra que foi profetizado para o final dos tempos que as coisas repugnantes iriam ser feitas, principalmente na cristandade. Conforme dissemos ou lemos em Lamentações 4:1, o ouro pode perder o seu brilho reluzente, mas pode também recobrar o seu brilho. Então, estes que estão abandonando a Jeová, que não têm culpa de nada disso que está acontecendo, um dia se arrependerão por ter abandonado a Jeová. Mas, se voltarem para Jeová Deus, Ele é misericordioso e poderá recebê-los de volta ao seio da sua organização, conforme nos diz Tiago 5:11, onde leremos: Vejam, consideramos felizes os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou? Viram que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso? Sim, Jeová é misericordioso. Nós nem sabemos medir o tamanho, a quantidade da sua misericórdia para com os seus servos pecadores. Sim, não podemos julgar toda a organização celestial e terrestre de Jeová por apenas uma minoria que não permaneceram leais a Jeová. Veja o caso da organização de Jesus. Ele tinha uma pequena organização de 12 pessoas. Não é porque um deles, Judas Iscariotes, abandonou a organização que os outros 11 não estavam fazendo a coisa certa. Longe disso. Jesus não abandonou. E veja aquele raciocínio onde nos diz que Jesus entrou no templo. Pensa que ele não ficava triste com aqueles anciãos, aqueles sacerdotes que tinham que guardar a lei e fazendo todo tipo de coisas erradas, inclusive vendendo animais no templo, o que não devia ser feito de forma alguma. Jesus nunca pensou assim: este não é a organização de Jeová. Ele ajudou, ele perseverou e tornou aquele lugar limpo quando expulsou os cambistas. E ainda, a própria Bíblia, ela nos diz em um texto de João 2,19, não se torne partícipe nos pecados de outrem. Leiamos 1 João 2,19, que diz: Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se mostrasse que nem todos são dos nossos. Deu para entender que Jeová, mais uma vez, não tem culpa quando alguém peca ou sai da sua organização. Então devemos ser ou imitar Abacuque, que não importava o que estava ocorrendo na nação de Israel, alguns praticando idolatrias, abandonando a Jeová. Abacuque tinha sempre a mente singela e o olho singelo. Ele disse assim, Abacuque 3, 17 e 18, onde leremos: Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral e não hajam bois nos estábulos, ainda assim eu vou exaltar em Jeová. Vou me alegrar no Deus da minha salvação.